Bem-vindos ao Parlamento. Hoje vamos falar sobre a operacionalidade dos portos de passageiros nos Açores. O PSD apresentou na Assembleia um projeto de resolução para que fosse efetuado um estudo, sobretudo nas ilhas do Triângulo, avaliando as condições limites em termos meteorológicos e de agitação marítima em cada porto e para cada navio. A proposta acabou por ser rejeitada pelo Partido Socialista. Para o PS, o número reduzido de acidentes demonstra que os portos são seguros. O Partido Socialista diz que os milhões investidos nos últimos anos são um bom exemplo da preocupação que o Governo tem com a segurança e com o conforto dos passageiros. É este, por isso, o tema do programa de hoje. São convidados os deputados Luís Garcia, do PSD, Paulo Estevão, do PPM e José Ávila, do Partido Socialista. Muito boa noite, muito obrigado por aqui estarem. Antes de começarmos este debate, e como é hábito, vamos ouvir a opinião dos partidos que não estão aqui representados, do PCP João Paulo Corvelo, António Lima, do Bloco de Esquerda e Alonso Miguel, do CDS. A representação parlamentar do PCP votou favoravelmente a este projeto apresentado pelo PSD aqui na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Aliás, o PCP tem levantado problemas nestes portos do Triângulo desde há muito tempo. Aliás, fizemos um requerimento em 2017 em relação ao Porto da Horta. Achamos que são obras muito elevadas, de muito elevado custo e que têm que ser bem pensadas e bem reestruturadas. Aliás, levantamos problemas no Porto da Horta, levantamos problemas no Porto da Madalena e levantamos também problemas no Porto das Velas. Aliás, como temos levantado este tipo de problemas, achamos que tem que haver um estudo sério e concreto em relação aos portos do Triângulo, ou seja, Faial, Velas, portanto São Jorge e Madalena do Pico. Achamos que é da mais elementar importância que este estudo realmente seja feito para que não sejam cometidos os erros que têm sido cometidos até aqui. O CDS considera absolutamente fundamental o transporte marítimo de passageiros e viaturas para a mobilidade dos açorianos, para a coesão e para a economia e, portanto, para o desenvolvimento da própria região autónoma dos Açores. No entanto, os acontecimentos e os incidentes de 2014 nos portos do Triângulo, nomeadamente com o rebentamento de alguns cabeças de amarração e com o acidente com o navio Mestre Simão, que, como sabemos, ficou encalhado à entrada do Porto da Madalena, levantaram sérias e legítimas dúvidas acerca das condições de segurança do transporte marítimo de passageiros e viaturas nesses portos. E, portanto, há que ter o objetivo de reforçar as condições de segurança do transporte marítimo de passageiros e viaturas e, sobretudo, de recuperar a confiança dos açorianos nesse serviço. E, como tal, nós consideramos que é razoável, é aceitável e é até desejável que se realize um estudo de operacionalidade dos portos dos Açores, onde, por um lado, se identifiquem as condições limite de operação de cada porto e de cada navio, sobretudo ao nível da agitação marítima e ao nível das condições meteorológicas, e depois, por outro lado, onde se avalie os instrumentos que existem e que podem ainda ser implementados em cada porto para que haja uma maior capacidade de transmissão de informação técnica para apoio à tomada de decisão nas operações marítimas. E, sobretudo, na sequência do acidente com o navio Mestre Simão e dos incidentes de 2014 e na sequência das recomendações que foram emanadas por parte das entidades envolvidas nessa altura e também na sequência das recomendações emanadas pela própria Comissão de Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e Operações Portuárias Há, no entanto, aqui uma incongruência por parte do Partido Socialista e do Governo Regional dos Açores, porque, por um lado, dizem que há máxima segurança nas operações marítimas de transporte de passageiros e viaturas nos Açores e, portanto, não há necessidade de realização de um estudo, mas logo a seguir dizem que existem vários estudos em curso para reforçar as condições de segurança nessas operações marítimas e, portanto, isto não é lógico e nós não conseguimos perceber qual é que é a verdadeira posição do Partido Socialista nessa matéria. Ora, se o estudo tem maior ou menor abrangência ou se é necessário redirecionar o âmbito do estudo para se conformar a outros estudos que já estão em curso, bom, tudo isto são matérias obviamente discutíveis. O que não nos parece nada discutível é a necessidade evidente de realização de um estudo desta natureza na região.
Bem, para o Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, dizer que o transporte marítimo e os portos, obviamente em particular, têm um papel fundamental, fulcral, no sistema de transportes regional. São infraestruturas fundamentais, não só para o transporte marítimo, mas também para toda a economia, para o transporte de carga. Mas no caso concreto dos transportes marítimos, eles assumem efetivamente uma particular importância no Triângulo, porque fazem parte do dia-a-dia das pessoas e não apenas ocasionalmente. São transportes que são utilizados diariamente por centenas de pessoas e têm um papel fundamental. Certo é que depois de investimentos que foram feitos avultados tanto em infraestruturas como até na aquisição de navios, aconteceram um trágico acidente, e um acidente que felizmente com o navio Mestre Simão teve apenas consequências materiais devido ao grande trabalho que também a tripulação conseguiu fazer. Mas esses acidentes causam, obviamente, preocupação e julgamos nós que, perante a situação atual, faz sentido que, numa lógica de reforço da confiança, de apoio à decisão da autoridade marítima, dos próprios capitães e mestres das embarcações, haja efetivamente uma elaboração de um estudo que possa trazer mais informação, mais meios de apoio à decisão, aconselhamento e dados que possam trazer mais confiança e maior segurança à operação. Para nós faz todo o sentido que esse estudo seja elaborado numa lógica de reforço daquilo que já existe e de esclarecer todas as dúvidas que possam surgir quanto à segurança e à operacionalidade dos portos, que nós julgamos que são, no geral, seguros, mas que julgamos nós que nada se perde em reforçar essa segurança e essa confiança no sistema, nesse caso, dos transportes marítimos e nos portos em particular. Vamos então a começar este debate. O Sr. Deputado Luís Garcia, eu começava precisamente por si, uma vez que o PSD foi promotor, através do seu projeto de resolução, para este debate e para efetuar este estudo. O que é que o PSD teme para que proponha a realização deste estudo? Muito boa noite, Roberto. Boa noite aos meus colegas de debate, ao deputado José Ávila e ao deputado Paulo Estevão. Boa noite aos açorianos. O PSD faz esta proposta de realização de um estudo sério por uma entidade idónea, com um firme propósito de reforçar a segurança e restabelecer a confiança numa operação que é vital para a operação de transporte marítimo de passageiros, que é vital, sobretudo aqui no Triângulo, onde ela tem especial significado e importância. E propomos a realização de um estudo sobre a operacionalidade dos portos, definindo, entre outras coisas, as condições limite em termos de meteorologia e de agitação marítima para cada porto e para cada cais, prioritariamente nos portos da região do Triângulo, mas não esquecendo todos os portos da região em que essa segurança também tem de ser avaliada e reforçada. E propomos que, simultaneamente, nesse estudo, sejam avaliados os meios técnicos que existem ou, eventualmente, a implementar em cada porto, que possam ajudar os mestres dos navios de passageiros a tomar as decisões que têm de tomar. Nós pensamos que é preciso fazer essa avaliação e é preciso ver se os instrumentos que existem são suficientes para essa tomada de decisão e se nós podemos ajudar de alguma forma os mestres dos nossos navios a tomarem as suas decisões. E porquê é que nós fazemos esta proposta? Porque é bom recordar que durante muitos anos a operação marítima de passageiros, sobretudo aqui no Triângulo, é uma operação caracterizada por uma extrema estabilidade, regularidade, confiança e segurança. Agora, paradoxalmente, assistimos nos últimos anos, após avultados investimentos, quer em infraestruturas portuárias, quer na aquisição de novos navios, nós assistimos a alguns acidentes e incidentes em 2004, um deles infelizmente trágico, a morte de 2014, infelizmente trágico na noite de 14 de novembro daquele ano, e já este ano, no início deste ano, em janeiro, 6 de janeiro, com o navio Mestre Simão no Porto da Madalena, que só não teve consequências mais nefastas devido ao profissionalismo da tripulação na operação de salvamento de todos os passageiros. E, portanto, nós entendemos
e objetivamente fazemos essa avaliação, que esta operação está confrontada com novos problemas e novos desafios que urge avaliar, que urge enfrentar e que os responsáveis políticos que inauguram os portos, os responsáveis políticos que adquirem os barcos, não podem, perante os problemas, fingir que eles não existem. E, portanto, há aqui uma realidade nova que nós queremos avaliar de forma séria e, de alguma forma, contribuir para reforçar. Ninguém aqui disse, em nenhum momento do debate, em nenhum momento deste texto que fundamenta esta iniciativa, está dito que a operação não é segura. O que nós queremos é contribuir para reforçar essa segurança, porque é sempre possível melhorar, e pensamos que é preciso também dar aqui um sinal para restabelecer a confiança, porque todos esses acidentes que aconteceram abalaram de alguma forma a confiança que as pessoas tinham nesta operação. E, portanto, é preciso, no nosso entendimento, fazer alguma coisa para restabelecer essa confiança numa operação e começamos e damos prioridade aos portos do Triângulo, porque de facto aqui, nesta zona, esta operação é uma operação que tem algo muito significado e tem muita importância, porque as pessoas precisam dela diariamente para a sua vida profissional, por questões de saúde, e portanto temos que ter, e não podem restar dúvidas nenhumas disso, que é uma operação segura e confiante. E daí que, de forma séria, de forma objetiva e positiva, quisemos dar este contributo. Infelizmente, a maioria do Partido Socialista no Parlamento esta semana chumbou esta nossa proposta. Sr. Deputado José Ávila, pegando precisamente nesta deixa do Sr. Deputado Luís Garcia, porque é que o Partido Socialista chumbou esta proposta do PSD? Muito boa noite, Roberto. Boa noite também aos colegas Luís Garcia e Paulo Estevão. É sempre um gosto de vir a este programa, já tenho vindo algumas vezes. E também queria dar uma boa noite às açorianas e aos açorianos que nos estão a acompanhar neste momento. Respondendo diretamente à pergunta e também indo buscar algumas coisas que foram ditas pelo Sr. Deputado que me antecedeu, nós consideramos que o transporte marítimo nos Açores, nomeadamente o de passageiros, é muito importante para a coesão das ilhas. Sobre este sistema de transportes marítimos não pode haver desconfiança. E, infelizmente, estas discussões e estas iniciativas às vezes podem trazer até este serviço que é importantíssimo para nós, pode trazer alguma desconfiança e alguma insegurança para os utilizadores deste serviço. E isto porquê? Porque nós consideramos que este serviço é um serviço fiável, é um serviço seguro, e aqui fico satisfeito, o Sr. Deputado Luís Garcia, aliás já o tinha feito na passada terça-feira, de reconhecer que, que o transporte marítimo de passageiros interilhas é seguro, mas não fomos só nós a dizer isto. As entidades que consultamos na Comissão de Economia, nomeadamente a Autoridade Marítima, representada pelos seus capitães dos portos de Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroísmo, foram unânimes em afirmar que, de facto, o transporte marítimo de passageiros interilhas era uma operação segura. E isto é muito importante deixar bem claro. E porquê é que é segura? É segura porque o Sr. Deputado Luís Garcia tocou aqui num assunto importante, porque vão surgindo novos problemas. De facto é verdade. Por isso é que desde 2012 já se investiu mais de 100 milhões de euros nos portos dos Açores, exatamente por causa dessa necessidade de enfrentar novos problemas, novas situações, modernizar os equipamentos. A evolução tecnológica também exige novos equipamentos para melhorar a segurança, mais formação para os tripulantes. Os tripulantes são pessoas altamente qualificadas para este tipo de serviço. Nós temos dos melhores tripulantes que se conhece em Portugal, nós temos os melhores mestres e isso é fruto tudo também de uma formação que é feita seguramente para melhorar
a tal situação que é a segurança. E por isso são investidos verbas avultadas e esses investimentos para nós têm sido fundamentais e temos acompanhado a evolução deste serviço, nomeadamente construindo portos. Basta ver que nós, portanto, os governos desde 2012 já tiveram intervenções em 12 dos 14 portos da região. Ora, isto de facto é um trabalho importantíssimo e tem como objetivo melhorar a segurança. Por exemplo, fala-se mais este estudo, mas os estudos já foram feitos. Por exemplo, sobre o Porto da Horta e o Porto da Madalena, já foram feitos 9 estudos antes da sua construção. E, além disso, já foram feitos inúmeros estudos sobre a agitação marítima dentro desses portos. O que quer dizer que, sobre esta matéria, está tudo estudado. Mas existem problemas que surgem no dia-a-dia que não são repetíveis e poderá eventualmente ter acontecido em alguns acidentes e em alguns incidentes que, infelizmente, aconteceram. Nós sabemos que, apesar de termos tripulações altamente qualificadas, do melhor que há, as pessoas também não são infalíveis. E, às vezes, um momento pode pôr em causa toda a segurança da operação. Sim, senhor. Vamos ouvir o Sr. Deputado Paulo Estevão. Sr. Deputado, como é que avalia a operacionalidade dos portos nos Açores e se era ou não necessário este estudo? Se o PPM considerava ser necessário este estudo? Muito boa noite, Roberto. Boa noite também aos Srs. Deputados Luís Garcia e José Ávila. Muito boa noite aos açorianos que nos seguem nas suas casas. Eu devo dizer que nestas matérias o que a cidadania exige aos políticos é muito sentido de responsabilidade. Nós vemos, até recentemente, uma tragédia em Vila Viçosa, em que até para nós, leigos, olhamos para aquelas imagens e ficamos surpreendidíssimos como é que não foi feita uma intervenção, como é que o estudo, não foi realizado um estudo que interditasse a utilização daquela estrada e muitas outras situações com que somos confrontados diariamente, quer em relação a algo que surge em Portugal, nos Açores ou até no contexto internacional. Portanto, eu considero que aqui nesta matéria o que é muito importante é de facto agirmos com responsabilidade. E agir com responsabilidade significa estudar os assuntos em profundidade e, fundamentalmente, também fornecer esses estudos para quem tem que agir do ponto de vista logístico e tem que desempenhar as suas funções, neste caso nas embarcações que asseguram estas ligações e, portanto, ter toda a informação necessária. Eu considero que aqui é possível melhorar. É evidente que é possível melhorar, é possível alcançar uma situação de excelência. Eu não digo, evidentemente, porque isso seria demagógico e não seria verdade, eu não digo que as nossas condições são condições péssimas ou são condições que não asseguram, de uma forma geral, a segurança das pessoas. Não. Eu posso sossegar os telespectadores e dizer que, de facto, nós, neste momento, temos bons índices de segurança. Mas também considero que é irresponsável dizer-se que já tudo foi feito, já tudo foi estudado, já tudo foi planeado, tudo foi antecipado. Não. É possível melhorar, é possível sistematizar um conjunto de estudos que foi realizado ao longo destes anos e é possível introduzir novas variáveis, porque, entretanto, surgiram muitas outras coisas. Eu dou apenas alguns exemplos. As falhas, por exemplo, do ponto de vista da projeção do Porto da Horta, não são evidentes para todos hoje. Qualquer passageiro, e eu utilizo, como se sabe, utilizo com frequência, utilizei com muita frequência no passado também, fui aqui professor e fui professor no Pico, tinha que fazer travessia todos os dias e também nas Flores e no Corpo. Portanto, eu conheço razoavelmente os nossos portos e, evidentemente, que todos os açorianos que utilizam os portos, e são muitos, nós somos uma região arquipelágica com uma grande tradição marítima e, evidentemente, todos nós percebemos que houve erros de concepção no Porto da Horta. Ninguém duvida disso hoje em dia. Não está aquilo que foi projetado, de facto, não aconteceu depois na prática. Há limitações, neste momento, que não estavam previstas em relação à operacionalidade do Porto da Horta. Isto é incontestável. Em relação à Madalena, a mesma coisa. A mesma coisa. Também estamos confrontados com erros de projeto. E, portanto, nem tudo o que foi estudado foi feito antecipando, de facto, aquilo que aconteceu depois na realidade, no âmbito da concretização.
E, evidentemente, que também eu tenho algumas questões, por exemplo, em relação aos acidentes de 2014 e em relação até ao próprio mestre Simão, em 2018, aquele acidente não teria sido evitável se existisse mais informação sobre a operacionalidade daquele porto naquelas condições, com as características daquele navio, porque é preciso reunir informação não só a respeito dos portos, mas também em relação às características dos navios. Já foi estudado também o impacto que terá, entretanto, se o Governo conseguir concretizar o estudo, coisa que está a ser difícil, concretizar também o concurso em relação à construção do navio, que é um navio de grandes proporções e, portanto, que irá permitir transportar milhares de pessoas ao longo de todo o arquipélago, que traz novos desafios e novas situações. Há um conjunto, eu diria, um conjunto muito significativo, e termino já, Roberto, um grande conjunto de questões que se colocam, e eu considero que sistematizar estes estudos, prever mais um conjunto de variáveis, é algo que é positivo. E nesta matéria, devo dizer que nesta matéria não há diferenças ideológicas, nada me separa a mim do PS nesta matéria, como do PSD. Ambos queremos o quê? Queremos garantir a segurança às pessoas e, portanto, queremos defender os interesses dos Açores e das pessoas. Portanto, aqui eu penso que teria sido possível encontrar uma solução responsável por parte de todos. Sr. Deputado Luís Garcia, o PSD compreende as justificações do PS para ter rejeitado esta proposta, este projeto de resolução? Eu não as compreendi no debate e continuo a não as compreender. E eu só posso entender essa eventual recusa do Partido Socialista em não querer realizar este debate, porque eventualmente possa ter receio que um verdadeiro estudo, feito por uma entidade idónea, possa de alguma forma pôr a nu que os erros cometidos em muitas obras no Triângulo, designadamente na Horta e na Madalena, possam estar a ter na operacionalidade desses portos. E eu recordo, por exemplo, que o relatório encomendado pela Atlantic Line, na sequência do acidente com o mestre Simão, é o próprio relatório encomendado pela Atlantic Line que prova a exiguidade e os problemas de operacionalidade do Porto da Madalena. E, portanto, não sei se esse é o verdadeiro receio do Partido Socialista, em que esse estudo possa, de alguma forma, pôr a nu aquilo que foram os erros cometidos em algumas obras portuárias, designadamente na Horta e na Madalena. E eu não posso concordar, e como já bem disse o Sr. Deputado Paulo Estevão, que está tudo estudado, não está tudo estudado de forma nenhuma. E também não posso concordar que todas as entidades ouvidas no âmbito deste projeto de resolução na Comissão tenham sido todas de que tudo estava bem. O capitão do Porto da Horta referiu claramente que mais conhecimento, mais informação eram a mais-valia para esta operação. O próprio relatório da Atlantic Line, àquele acidente do dia 6 de janeiro deste ano, recomenda a instalação de mais instrumentos de uma câmara, designadamente à entrada do Porto da Madalena, para que os mestres à saída da Horta possam saber que condições vão encontrar naquele porto. Portanto, é o próprio relatório encomendado pela Atlantic Line que recomenda a instalação de mais meios no Porto da Madalena. Portanto, há coisas a melhorar, é este próprio relatório que o diz. Um parecer que foi pedido à WW Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, que é a empresa que tem feito muitas destas obras aqui, essa empresa, nas conclusões ao seu parecer, e cito, somos de parecer que para permitir aos mestres e comandantes dos navios mais informação é fundamental poder dispor de um sistema de informação em tempo real que permita definir as condições de agitação e de vento que ocorrem em cada cais. E para tal, reparem, é necessário, e cito, desenvolver o estudo sistematizado do comportamento de cada navio a cada cais para as inúmeras condições de agitação marítimas e ventos, de forma a permitir definir os respectivos limites de operacionalidade. Portanto, não é verdade que no âmbito desta análise, deste projeto de resolução em comissão, todas as entidades tenham dito que está tudo estudado, está tudo feito. Não, há melhoramentos a fazer.
há coisas, e as coisas, a lei natural da vida é esta. Nós dizemos que a operação é segura, mas sabemos que há questões a melhorar, há questões a implementar, há desenvolvimentos tecnológicos que nós podemos avaliar se são úteis e se podem ajudar os mestres a tomar esse tipo de decisão. Podem ser, e este parecer também o diz, é verdade, são investimentos avultados, mas nós temos que avaliá-los e esse estudo poderia dar esse contributo. Como também esse estudo podia dar um outro contributo que eu acho que é fundamental e que me preocupa seriamente. É que nós, na sequência dos incidentes e do acidente que ocorreram em 2014, várias foram as entidades que emitiram recomendações e eu hoje tenho alguma dificuldade em perceber se essas recomendações estão ou não implementadas, se estão ou não bem implementadas. E, portanto, este estudo também poderia dar esse contributo, porque não basta essas entidades emitirem essas recomendações, é preciso que essas entidades fiscalizem a sua implementação. E eu temo que isso não tenha sido feito por muitas dessas entidades que emitiram estas recomendações, designadamente o gabinete o designado GAMA, Gabinete de Acidentes Marítimos, uma instituição, a Autoridade Nacional, e a própria Autoridade Marítima, que questionada na Comissão sobre a fiscalização desta implementação, disse claramente que da sua parte isso não tinha sido feito. E, portanto, não basta enumerar uma série de recomendações quando os problemas existem. É preciso saber se as coisas foram implementadas e se foram bem implementadas, e esse é que é o verdadeiro contributo que nós podemos dar para o reforço da segurança e para dar confiança a esta operação. É isto que nós queremos, é este o nosso objetivo. Sr. Deputado José Ávila, o Partido Socialista tinha receio das conclusões que este relatório poderia trazer? É evidente que não. É preciso não esquecer que nós estamos a falar aqui de portos todos de mar aberto. Não tem nada a ver com os portos fluviais. São portos que têm características diferentes, todos diferentes uns dos outros, e cuja autoridade marítima emite um documento que tem as regras para as entradas em cada um dos portos da região. Portanto, este documento é também um estudo e é um apoio aos mestres e comandantes que fazem entradas nos portos dos Açores, em todos. Portanto, cada capitania do Porto emite um edital com esses dados todos. E também, já que o Sr. Deputado Luís Garcia estava a referir às audições na Comissão da Economia, também foi dito que aquele instrumento é um instrumento principal de ajuda aos mestres. E, portanto, quanto a isso, podemos ficar descansados. Relativamente às questões relativamente à implementação das medidas que têm a ver com os incidentes e acidentes que ocorreram em 2014, o que estamos aqui a falar são de recomendações de entidades idóneas, quer-me parecer, porque é preciso também saber o que é uma entidade idónea, mas portanto, vieram várias entidades que fizeram os seus relatórios e que apresentaram orientações e recomendações. Eu posso dizer que o Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma resolução em 2015 que pedia que o Governo, em 3 meses, elaborasse um relatório sobre a situação, naquela altura, à data, das recomendações e orientações que tinham sido transmitidas por essas entidades. E o que quer dizer é que estão todas cumpridas. Portanto, esta desconfiança sobre o deputado Luís Garcia também não é nada de bom, porque bastava ler este relatório, percebe-se o esforço que foi feito no sentido de resolver estas situações. E não eram situações fáceis. Eram situações que tinham a ver com as inspeções a todos os cabeços da região. É uma tarefa que foi, de certa maneira, complicada. Foram feitas provas de resistência a esses mesmos cabeços. Foram substituídos alguns por cabeços de maior capacidade também por recomendação, nomeadamente na Calheta, nas Velas, em São Roque, Madalena, Horta e Corvo. Foi instituído um manual de procedimentos relativamente à manutenção regular desses equipamentos
postos à disposição, não só os cabeços, mas todos os equipamentos postos à disposição da comunidade que utiliza os portos, e também foi feito um levantamento dos sistemas de amarração. Mas não foi só isto. Também foram acatadas, a Atlantic Line acatou também todas as recomendações que lhe foram feitas, nomeadamente na questão da redução da bitola dos cabos de amarração e também a retirada dos passageiros na altura das manobras da atracagem dos decks exteriores. Ora bem, e mais, a Comissão de Inquérito também sobre o transporte marítimo também recomendou que existisse no interior dos portos equipamento que desse alguma informação sobre a agitação marítima e sobre a meteorologia, sobre outros dados meteorológicos. O que acontece é que, neste momento, a Portos dos Açores já aderiu a um projeto em que isso vai ser possível em todos os portos da região, fazer, sobretudo, no Porto da Horta e no Porto da Madalena, que é aquele que é mais usado pelos navios de transporte de passageiros. Portanto, isto quer dizer que, para além das normas já existentes, porque a Portos dos Açores tem regras de manutenção dos seus equipamentos, foram detectadas algumas situações, porque nós sabemos que estas coisas são assim. Nem tudo corre da maneira que nós queremos, mas aconteceram, houve estes incidentes e o que é que se tratou logo a seguir? Foi de corrigir os problemas que foram detectados e, sobretudo, aqueles que foram detectados por entidades exteriores à Portos dos Açores. E isso foi feito de uma forma exemplar. Será o suficiente? Creio que nós vamos ter sempre novos desafios. Agora temos que minimizar o risco e é isso que está a acontecer com todos os investimentos que têm feito na região. É preciso não esquecer que está previsto até 2020 um investimento de cerca de 145 milhões nos portos dos Açores. Portanto, nós estamos a falar num investimento que não acaba aqui, vai continuar, porque os portos têm que ser cada vez mais seguros, têm que ter cada vez mais equipamento de apoio à mestrança e aos comandantes, tem que haver mais segurança e tem que haver, sobretudo, mais segurança para haver mais confiança neste serviço que é muito importante para a região autónoma dos Açores. Sr. Deputado Paulo Estevão, faço-lhe a mesma pergunta que fiz há pouco ao Sr. Deputado Luís Garcia. Se compreende estes argumentos? Devo dizer que discordo dos argumentos, porque o argumento central do Partido Socialista nesta matéria é o seguinte, é que esse estudo poderia colocar junto à opinião pública em causa a segurança dos portos dos Açores. Ora, é exatamente o contrário. A opinião pública, a cidadania, fica mais segura, mais confortável, quando sabe que estão a ser feitos todos os estudos, todas as análises, repetindo análises, se for necessário, quando se verifica, dei há pouco dois exemplos daqueles dois portos em que claramente aquilo que foi projetado não foi aquilo que aconteceu. E há limitações que não foram descritas, quer no âmbito da apresentação do projeto, quer no âmbito depois dos próprios projetos. Não era o que está a acontecer e as limitações logísticas que de facto são verificáveis, observáveis por qualquer um de nós, não precisa ser de especialista nesta matéria, não estavam previstas. E portanto isto demonstra que nestas matérias é sempre preciso estudar, é preciso continuar a analisar este tipo de situações. O argumento central do Partido Socialista para chumbar esta iniciativa do PSD foi que este estudo podia constituir, de facto, uma situação que poderia colocar em causa a imagem de segurança que se quer transmitir. Eu devo dizer, é a minha interpretação. Sr. Deputado, é a minha interpretação. Muito é a minha interpretação, considero correta, o Sr. Deputado terá outra opinião, mas eu penso que os senhores telespectadores que me ouvem, muitos deles estarão de acordo com a análise que eu estou a fazer. Devo dizer, portanto, que discordo em absoluto. Eu considero que, e veja bem, eu integrei a Comissão de Inquérito. Por exemplo, em 2014, fiquei surpreendido com as insuficiências que existiam, a falta de conhecimento que existia. Como é que aquilo pôde acontecer? O que nós todos percebemos através da Comissão de Inquérito de 2014, que eu integrei, foi que aquela situação era evitável.
aquela verificação, por exemplo, dos cabeços devia ter sido feita. Aquele cabeço não estava claramente em condições. Existiram outros que também não estavam. Isso não aconteceu porque tivemos sorte, noutro tipo de circunstâncias. E eu acho que nós temos que tentar afastar o mais possível este elemento da sorte, este elemento do imponderável. Temos que estar preparados para quase tudo. É evidente, numa região com as nossas características, nunca se consegue prever tudo e nunca se consegue evitar acidentes deste tipo. Mas todos os políticos têm, independentemente do partido, têm que estar de consciência tranquila que tudo fizeram. E, portanto, eu considero que nesta matéria, e a própria Autoridade Marítima o que disse é, bom, se tivermos mais informações, melhor. Se nós tivermos mais informação, isso é relevante para o nosso processo de tomada de decisão. E, portanto, em qualquer matéria, em qualquer assunto que se estude, ninguém diz que, bom, já está tudo estudado, está tudo consolidado, até porque temos com alterações. Há pouco falei do novo navio que será adquirido por parte que o Governo Regional quer lançar através da Atlantic Line o concurso, que já falhou várias vezes, mas que significará uma alteração muito substancial. Olha, por exemplo, o próprio Porto da Casa, que sofreu uma alteração muito substancial, uma ampliação muito substancial. É preciso verificar se, de facto, o que estava projetado em termos de características e de capacidade e limitação das operações logísticas, se, de facto, também corresponde àquilo que estava projetado, porque na Madalena não correspondeu, ou na Horta, só para dar estes dois exemplos. Há muita coisa a fazer. Há sempre um campo de melhoria. E o que nós pretendemos, e termino, é alcançar a excelência, se for possível, e temos é que nos empenhar e destinar os meios para isso, porque o que está em causa, fundamentalmente, é isto, é a segurança das pessoas. E isso merece todos os esforços financeiros que se tenham que fazer. Sr. Deputado Luís Garcia, para terminar. Bom, o que eu queria, para que os açorianos percebam algumas das recomendações que foram feitas em 2014 e que eu há bocadinho dizia que não sei se estão implementadas ou não, eu recordo apenas duas. A Autoridade Marítima dizia, e cito, a necessidade de definição dos limites operacionais dos navios, isto é, as condições de mar e de vento mais gravosas que podem ocorrer em cada cais. Dizia que isto era necessário serem definidas essas condições. Eu, quando questiono se isso foi avaliada a sua implementação, dizem-me que não foi avaliada. Eu não aceito isto. O Gabinete de Investigação e Assuntos Marítimos diz-me, ou recomendava, no mais curto prazo possível, proceda nos vários portos de escala à avaliação dos principais problemas que podem ocorrer durante as manobras de atracação e permanência dos navios aos cais, incluindo as definições das condições meteorológicas limites para a prática de um determinado cais e o porto. Quando perguntamos a este Gabinete se fiscaliza, acompanha a implementação destas recomendações, diz que não o faz porque não tem meios humanos para tal. E, portanto, eu não aceito isso. Como também não aceito que, diz o Sr. Deputado José Ávila, que tudo está num relatório que foi entregue na Assembleia, o relatório feito pela Portos dos Açores e pela Atlantic Line, de que tudo está implementado. Eu também não aceito isso. Não aceito por duas razões. Porque ninguém é bom juiz em causa própria, e porque eu também tenho que dizer frontalmente, porque não acredito nos documentos elaborados por esta governação. E, portanto, o que eu defendo, o que nós defendemos é que se faça uma avaliação por uma entidade idónea a esta implementação, para nós verificarmos se isto foi, o que é que está implementado e se aquilo que foi implementado foi bem implementado, por uma entidade idónea, externa, que não pode ser, evidentemente, a Portos dos Açores ou a Atlântico Line. E, portanto, eu queria... E depois não são só essas entidades que recomendam. Eu recordo que a seguir a este acidente que ocorreu do Mestre Simão em janeiro deste ano, houve outras pessoas ligadas ao mar que recomendaram essa avaliação, que recomendaram esse estudo sobre a operacionalidade dos portos. Eu lembro, por exemplo, o Sr. Presidente do Clube Naval da Horta, o Sr. Jedek Mota, que é uma pessoa conhecedora dessas questões náuticas, defendeu publicamente essa necessidade de se estudar a operacionalidade dos portos. E nós propusemos ouvi-lo, por exemplo, no desenvolvimento dos trabalhos na Comissão deste projeto de resolução, nós propusemos ouvir um conjunto de pessoas ligadas ao mar. Desde logo o Sr. Presidente do Clube Naval, o Sr. que tinha defendido esse estudo, o Sr. Jedek Mota, o Mestre Manel Humberto,
o antigo Cabo Mar, Carlos Silva, o Fernando Maiato, o Manel Cristiano Simas, o Jorge Gonçalves, que é outro dirigente também do setor das pescas. E tudo isso essas audições foram chumbadas pelo Partido Socialista, porque o Partido Socialista, e hoje soubemos aqui, está tudo estudado, eles sabem tudo, não precisam de ninguém. Não, porque é bom recordar aos açorianos que quando estas obras na Madalena e na Horta foram projetadas, houve muita gente ligada ao mar, gente que conhecia este canal como ninguém, que alertou para determinados riscos. Sim. E que esses alertas não foram ouvidos. Sim. E se esses alertas tivessem sido ouvidos nessa altura, muitos desses erros podiam ter sido evitados. E o Partido Socialista continua com esta mesma postura, fechado sobre si próprio, a dizer nós não queremos ouvir ninguém, nós não precisamos de ouvir ninguém, porque está tudo estudado. Isto não é uma postura correta. Sr. Deputado José Ávila, para terminar. Bem, tinha muito que dizer, não sei se vai dar tempo para isso. Não temos tempo. Não temos tempo para isso, mas é evidente que a afirmação que eu fiz não tem nada a ver com o que o Sr. Deputado Luís Garcia disse agora. Não é questão de estar tudo estudado. Já foram feitos estudos suficientes relativamente aos assuntos que ele queria esclarecer. Veja só, desde 2007 até 2009 o Porto da Horta teve 4 estudos. 4 estudos. E Os problemas continuam. O Porto da Madalena teve também, desde 2009 até 2011, foi sujeito a 5 estudos. Os problemas continuam. Estudos de agitação marítima foram feitos inúmeros, não foram 1 nem 2, foram feitos muitos estudos. A Portos dos Açores aderia a determinados projetos de caráter comunitário para integrar entidades que podem dispor de equipamento de ponta para ajuda à navegação. Portanto, isto é tudo trabalho que está a ser feito e está a ser muito bem feito, de acordo com a evolução, não só a evolução tecnológica, mas também com alguns problemas que foram detectados quando os acidentes, os incidentes aconteceram. Mas fica bem claro que o PSD o que pretende, e vê-se bem, e aliás os outros partidos também vão um pouco atrás, é tentar ligar estes acidentes e incidentes às obras que foram feitas e aos investimentos que foram feitos um pouco por todos os Açores. Mas não é verdade. Os investimentos que foram feitos nos Açores, desde o Porto da Casa até o Porto de Santa Maria, foram feitos no sentido de melhorar não só o conforto dos passageiros, mas também a segurança. Sobretudo, a segurança dos passageiros. Com a segurança não se brinca. Com a segurança não se brinca. E, aliás, é muito mau aproveitar, às vezes, a politiquice, ou trazer para a politiquice a questão da segurança. Por isso é que eu digo que nós, quando falamos na desconfiança, é precisamente por causa disso. Não vamos aproveitar um acidente que os acidentes são sempre graves, não é? Mas há uns mais graves que outros. Não vamos aproveitar isso para fazer ruir todo um serviço que é bom. E então o serviço feito entre o Faial e o Pico é excelente em qualquer parte. E por isso nós não admitimos, e aliás isso tem muito a ver com a coesão regional, e aí não abrimos mão. Nós vamos defender o modelo de transporte marítimo, custa o que custar, e não vamos deixar que se proceda de uma maneira que leve as pessoas a desconfiarem de um serviço que é perfeitamente seguro e exercido por gente muito competente, das mais competentes que eu conheço neste setor. Por isso, e também há outra questão que eu queria só aqui dizer. Eu também não gostava que, eu vou refutar um pouco aquilo que o Sr. Deputado Luís Garcia disse, não é bom partirmos para um projeto e queremos satisfazer toda a gente. Não é assim que se faz. Não é assim, e até por causa de defender o bem público. Nós devemos ouvir, sim, ouvir, mas na hora da decisão é preciso ter coragem para decidir. E a decisão tem que ser acima de qualquer opinião. Porque todos nós sabemos que todo o açoriano tem um pouco de engenheiro e de treinador de futebol. Portanto, nós temos que fazer isto também com a ponderação. E, com certeza, que os projetistas de qualquer um destes investimentos são pessoas competentes
e que ouviram com certeza quem deviam ter ouvido. E por isso nós aqui não podíamos deixar passar este debate sem dizer que, de facto, nós estamos perante uma operação segura e vamos querer investir mais para torná-la cada vez mais eficaz e mais segura. Sr. Deputado Paulo Estevão. Bem, em relação a esta matéria, devo dizer, repetir há pouco, o que eu disse há pouco, não consigo compreender a posição do Partido Socialista. Vamos ver este assunto com responsabilidade. Bom, diz o Sr. Deputado José Ávila que, bom, este estudo e os outros partidos seguiram, presumo que foi o PPM que votou favoravelmente a esta iniciativa, os outros partidos seguiram porque querem colocar em causa os investimentos que foram feitos, nomeadamente nos portos, e a qualidade daquilo que foi feito. Bem, se fosse isso, o Partido Socialista podia ficar descansado, porque se está tudo muito bem feito, e se não há problemas, e se os estudos já foram feitos e podem ser validados, com certeza que o estudo, que sai antes das próximas eleições de 2020, iria dar razão à qualidade técnica com que foram realizados os portos, iria reconhecer que não existem riscos absolutamente nenhuns na região e, portanto, isso seria um enorme triunfo para o Partido Socialista. O Partido Socialista poderia dizer, bom, estão a ver, nós realmente estávamos a dizer que este estudo era inútil, porque este estudo demonstra que estava tudo estudado e que não existiam riscos e que não existiam áreas de melhorias. Portanto, os senhores não tinham razão e, portanto, estiveram aqui a gastar o dinheiro dos contribuintes. Portanto, essa seria a conclusão, é como o povo diz, não é? Mais depressa se apanha um mentiroso com um coxo e, portanto, se os partidos da oposição tinham este propósito, rapidamente seriam desmentidos assim que saíssem os resultados do estudo. E, portanto, até seria um elemento de reforço do próprio Partido Socialista e do Governo Regional. Não, nossa motivação não era esta, não estamos preocupados com estas guerrazinhas partidárias, nestas questões da segurança. Eu quero que fique claro da parte do PPM, nestas questões da segurança, a nossa preocupação é garantir aos açorianos que tudo foi feito para garantir a sua segurança e que nós temos as melhores infraestruturas e que nós temos zonas de melhoria que foram identificadas e que os investimentos para as zonas de melhoria podem ser realizados assim que forem devidamente identificados. E depois dizer-se, para terminar, que dizia o Sr. Deputado José Ávila, que desde 2007 foram feitos muitos estudos. Bom, mas de 2007 para cá tivemos o problema dos cabeças de amarração em 2014, tivemos agora o problema do mestre Simão em 2018. Ou seja, o que demonstra que algum tipo de situações, um conjunto de situações não estavam devidamente estudadas, não estavam devidamente previstas. Portanto, a minha conclusão é esta. Eu não consigo compreender porque é que o Governo, porque é que o Partido Socialista não quer estudar esta questão, porque se quisesse estudar esta questão não contribuía para que as pessoas ficassem desconfiadas em relação à segurança. Não. Mostrava, era uma grande frontalidade, uma grande capacidade política de dizer à cidadania, bom, a oposição quer fazer este estudo, eles acham que vão encontrar os maus resultados. Nós vamos fazer o estudo. E depois encontram bons resultados. Bom, penso que ficavam muito bem junto à opinião pública. Portanto, o facto de não quererem fazer este estudo é incompreensível e eu penso que não serve os interesses da cidadania nos Açores. Srs. Deputados, muito obrigado por terem estado aqui. Terminamos também o programa de hoje. Falámos sobre a operacionalidade dos portos de passageiros nos Açores, sobretudo nas Ilhas do Triângulo. Já sabe que o Parlamento regressa na próxima semana, neste mesmo horário. Até à continuação de uma ótima semana.